Fala galera, é Cris falando e vamos começar. E no vídeo de hoje vamos falar de uma das batalhas mais épicas que aconteceu em Nanatsu no Taizai, Escanor versus Estarossa, o irmãozinho de Meliodas. Então nesse vídeo a gente vai acabar fazendo a review dos capítulos do mangá do 183 até o 185. E antes que vocês aí perguntem, sim, a chance da gente ver essa batalha na segunda temporada é gigantesca. Então, para você ficar ligado em tudo que vai acontecer nessa batalha, assista o vídeo do começo até o final, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E também não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo. E também, né, deixa o seu like. Vamos bater a meta de 5.000 likes. Dado todo o recado, sem delongas, direto ao confronto! Então galera, nesse momento vocês devem estar se perguntando por que o Escanor, logo o Escanor, enfrentou o Estarossa. Então é bom a gente relembrar o que acabou acontecendo para esses dois entrarem em um combate. Tudo começou quando o Estarossa lutou contra Meliodas, só que o Estarossa conseguiu vencer Meliodas, e com a derrota de Meliodas, os 10 mandamentos dominavam Britânia mais que tudo. Então, se passando pouco tempo depois da derrota de Meliodas, os 10 mandamentos se encontravam em Liones. Então nessa cidade estavam alguns membros dos 7 pecados capitais e também o Hauser e o Gilthander. Então o Hauser acaba falando o seguinte: o que está havendo, Gil? Porque não podemos arranjar forças na frente desses demônios malditos. O Gil, revoltado da vida, acaba falando o seguinte: eu juro que eu vou vingar Meliodas. Então nesse momento, Estarossa, em cima de uma rocha, olhando para esses guerreiros, ele diz o seguinte: tolos e patéticos humanos, todos aqueles que nutrem ódio em seus corações perdem os meios de infligir dor e machucar qualquer um na minha frente. Então nesse momento ele fala o seguinte: eu sou Estarossa dos 10 mandamentos, aquele a quem foi confiado o mandamento da bondade pelo próprio rei dos demônios. Ou seja, para quem não está entendendo, o Estarossa tem o mandamento da bondade, ele tem o mandamento do amor, e qualquer pessoa que sinta raiva e ódio perante a sua presença fica incapaz de se mover, não consegue usar magia, não consegue usar espada e nem ao menos conseguir levantar o próprio punho. Vocês já conseguiram entender quão poderoso esse mandamento é? Como você vai lutar contra uma pessoa sem sentir a raiva dela? Bem difícil, né? Então nesse momento da história aparece o Ban completamente paralisado e ele diz o seguinte: bondade, uma ova. Eu não vi nem sequer uma benevolência quando você acabou com o capitão. Então nesse momento da história também aparece o Gilthander falando que eles não vão conseguir nem ao menos fazer um contra-ataque, nem mesmo com os punhos e nem com as espadas. Então nesse momento seria o fim, todos seriam mortos pelas mãos de Estarossa. Mas nesse momento a gente acaba vendo o Pisão quebrando completamente o chão. Era nada mais e nada menos que Escanor caminhando em direção a Estarossa. Um detalhe muito importante: Escanor está com uma armadura linda pra caramba. Nesse momento, Estarossa e os outros mandamentos ficam completamente assustados. O Monspier acaba falando o seguinte: ó céus, mas quem é esse? Nesse momento, Escanor já está cara a cara com o Estarossa. Então o mandamento do amor acaba falando o seguinte: por que você não foi afetado pelo meu mandamento? Então nesse momento aparece o bigodinho do Escanor e ele diz o seguinte: isso não é óbvio? Eu não consigo sentir ódio de um ser tão fraco como você, minha Nossa Senhora! Então o Escanor poderia se mover livremente por conta do seu orgulho. Ele não sentia ódio pelo Estarossa. Estarossa era um ser qualquer para ele. Então Estarossa diz o seguinte: que orgulho insolente! Então temos uma bela imagem do mangá do Escanor e Estarossa se encarando. E ele fala o seguinte: esse é meu pecado, meu Deus do céu! Orgulho versus o amor. Então nesse momento Estarossa viu que o Escanor
era um cara imponente. E então ele lembra de uma coisa e acaba falando o seguinte: ah, entendo. Então, aquele responsável por deixar Meracila daquele jeito e ainda esmagou Galan. Foi você, estou certo? Então, para quem não lembra, já mostrou na segunda temporada. Escanor deixou a Meracila queimada e não apenas isso, ele fez o Galan cair no seu próprio mandamento e acabou se transformando em pedra. E falando em cair no próprio mandamento, o Escanor diz o seguinte para Estarosa: seja cauteloso, não se deixe ser corrompido pela raiva contra mim agora. Do contrário, caso seja alvo do seu próprio mandamento, esse duelo não me entreterá à altura. Ou seja, o Estarosa, todo assustado, sabia que ele não poderia cair no seu próprio mandamento, ou ele iria ficar paralisado. Então, nesse momento, aparece o rosto do Estarosa sorrindo e ele diz o seguinte: sabe, você é até que um cara legal, de verdade. Então aparece o Escanor sorrindo também e diz o seguinte: certamente que eu sou. Então nesse momento a batalha começa, porque o Estarosa deu um golpe, mas deu um murro, mas tão bem dado no Escanor que saiu sangue no primeiro golpe. Não sendo suficiente, ele ainda deu mais outro murro em sequência, afundando o Escanor. O soco foi tão poderoso que naquela rocha que eles estavam em cima, acaba sendo partida ao meio. O Escanor fica completamente sem nenhuma reação, sangrando muito no chão. Então nesse momento Estarosa caminha em direção ao Escanor e chuta ele para cima. Caramba! O que o Escanor vai poder fazer perante a um ser tão poderoso que foi capaz até mesmo de vencer Meliodas? Então nesse momento da história, o inesperado acaba acontecendo. O Estarosa vê uma bola de fogo, ele vê um sol, mas nesse momento que ele olha todo assustado para o sol, o Escanor contra-ataca e dá um soco muito poderoso no Estarosa. Mesmo sendo um soco muito potente, Estarosa conseguiu se defender. Ele vai para trás assim cambaleando e ele diz o seguinte: quase, mas não foi o suficiente. Nesse momento da batalha está muito óbvio que o Estarosa está na vantagem. Será que o Escanor vai conseguir honrar as suas palavras? Será que esse jogo vai virar? Se nós olharmos as próximas páginas do mangá, nós podemos ver o Escanor olhando para Estarosa e o inacreditável acaba acontecendo. Ele cai no chão, de joelhos. Nesse momento, Monspier e o resto dos 10 mandamentos não estavam acreditando no que estavam vendo. O próprio Dreyfus acaba falando o seguinte: isso não deveria ser possível. Nesse momento, a arrogância de Escanor prevalece e ele diz o seguinte: o que houve? Derrubou alguma moeda ou algo assim, tirando muito sarro de Estarosa. Mas nesse momento, o Estarosa cria uma espécie de portal e tira uma adaga. E ele fala o seguinte: contra aqueles como você, eu posso finalmente seguir adiante e cortar. Então o Escanor, com todo o seu orgulho, isso para ele não era nada, né? Então ele diz o seguinte: poupe-me dessa petulância, e ataca o Estarosa com a sua arma sagrada com tudo. Mas alguma coisa acaba acontecendo, pois ao lado da sua cabeça, próximo ao ombro, começa a jorrar muito sangue. Então nesse momento ele fala que ele possui o Full Counter. Exatamente, a mesma habilidade do seu irmão Meliodas, mas o dele é um pouco diferente. Ele fala o seguinte: conjurando eu posso refletir qualquer ataque físico contra mim de volta para o usuário, com 2 vezes mais de poder. Diferente do Meliodas, onde o Meliodas pode refletir poderes mágicos, o Estarosa pode refletir ataques físicos. Então aquela machadada voltou para Escanor. Mas é aí que vem a surpresa. O Escanor, olhando para o seu machucado, ele diz o seguinte: compreendo, isso justifica porque eu senti dor há pouco.
como de esperar do meu próprio ataque. Nesse momento da leitura, eu dei risada junto com Estarosa. Estarosa diz o seguinte: você me faz rir se o orgulho não encontra limites. Então nesse momento, Estarosa diz o seguinte: bem, antes de matá-lo, ao menos me diga o seu nome. Afinal, esse será um duelo que valerá a pena lembrar. Então nesse momento, o pecado do orgulho diz o seguinte: meu nome é Escanor. Recomendo que guarde bem em suas memórias, pois você não estará mais nesse mundo para lembrar dele. Minha Nossa Senhora, o Escanor nós podemos esperar de tudo dele. Mas vamos encerrar essa primeira parte do vídeo por aqui, senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Mas como nós vimos, por enquanto está tudo empatado, tecnicamente. Mas se você gostou desse vídeo e quer muito a segunda parte, você já sabe o que tem que fazer, né? Deixe o seu like, porque o seu like é muito importante. Vamos bater a meta de 5.000 likes. Batendo essa meta, eu já trago a segunda parte em sequência dessa luta épica. E também já vai se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo.